Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e você poderá participar clicando aqui embaixo no avião e distribuindo esta live para muitos amigos. Convide aí os seus amigos para participar da nossa live. Estamos ao vivo e hoje nós vamos bater um papo com o pastor William Salgado. Ele vai falar sobre pequenos grupos multiplicadores, vai falar sobre a igreja multiplicadora, enfim, hoje será uma conversa sobre igreja multiplicadora. Ele já chegou, quero convidá-lo para estar conosco. Pastor William Salgado, seja muito bem-vindo. Pastor William Salgado, me escuta? Boa noite, meu queridão. Tudo bom, meu pastor Cleverson? Me ouve bem? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. É uma alegria, um prazer recebê-lo hoje para falarmos um assunto tão importante para a Igreja de Cristo. Amém, meu pastor. Estou aqui à disposição. Meu sonho é estar participando dessa live aqui com o pastorzão e com os irmãos estarão entrando aqui conosco. E com muita alegria, pastor Cleverson, eu tenho o privilégio de participar dessa live e que Deus me use para falar com os irmãos que estão aqui nessa noite, que não seja simplesmente uma live, mas seja um ministrar de Deus nos nossos corações nessa noite. Eu estou aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Peguei estrada agora, chegamos há pouco tempo aqui, estou num hotel. Amanhã nós teremos um seminário da Igreja Multiplicadora aqui no sul do Mato Grosso do Sul. E aqui estou à sua disposição, meu pastorzão. É aí em Dourados que está instalado o Seminário Batista? Aqui no estado temos 2 seminários, né? Um em Campo Grande e um aqui em Dourados, que aqui é o Seminário Ana Wallerman. Ana Wallerman, é aí mesmo. Eu tenho vários amigos que estudaram aí. Muito bem. Ah, maravilha. Muito obrigado pelo esforço, a dedicação para estar conosco. O pastor acabou de chegar ao hotel, né, cansado de viagem, mas mostrando disposição para conversar conosco a respeito da Igreja Multiplicadora. Eu quero apresentar o pastor aos nossos convidados e aqueles que irão acompanhar a live gravada também. Pastor William Salgado integra a equipe pastoral da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde pastoreia uma rede de PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Formou-se em teologia na Universidade da Grande Dourado, Seminário Batista Ana Wallerman, onde ele está essa semana, né, pastor? Formando em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e faz parte do núcleo gestor da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. É missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais, atuando como coordenador nacional dos grupos de mentoria da Igreja Multiplicadora. Atuou durante muitos anos exercendo funções gerenciais na Axé Laboratórios e Brasil Telecom, até que em abril de 2009 foi chamado para o Ministério em Tempo Integral. É autor do livro Supervisão, a arte de aliviar a mochila do líder. E é natural de São Paulo. Eu não sabia, o senhor é de São Paulo, olha aí. Interessante. Mas reside em Campo Grande há muitos anos. Casado com Tânia Salgado, tem 2 filhos, Tayane e Lucas. Esse é o nosso convidado desta noite. Pastor, como que foi a sua conversão? Aliás, eu acompanhei aquela semana da Igreja Multiplicadora, de segunda a sexta, e o senhor deu uma palavra, eu achei fantástico e me motivou a convidá-lo para essa live. Fale um pouco dessa experiência maravilhosa para os nossos amigos. Amém, meu pastor. Eu não sei se a internet aqui do hotel, ela aparentemente vai dar algumas falhas. Eu já percebi aí na sua fala que deu alguns cortes, né? Então, vou tentar
Vou tentar falar, se você perceber que cortou muito tempo, você me fala, eu volto na fala anterior. Mas eu nasci aí na cidade, nasci em São Paulo, aí, né? Conheço a sua Mogi das Cruzes, peguei muito trem dos estudantes. Olha aí. Olha aí. O tronco que saía lá do Brás, que ia lá para Mogi das Cruzes. Eu tinha uma tia que morava aí, chegando próximo de Mogi das Cruzes, então estou em casa falando aí de Mogi das Cruzes, estou em casa. Mas eu nasci na cidade de São Paulo. Meu pai fazia parte da igreja do pastor Isaltino Gomes, que era o pastor lá na Igreja Batista Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo. E até os 12 anos de idade eu acompanhava o meu pai na Igreja Batista lá do pastor Isaltino. Eu tenho fotografias do pastor Isaltino nas minhas festas de aniversário. E dos 12 anos para frente, eu abandonei completamente essa caminhada de acompanhar meu pai para a igreja, os meus pais para a igreja, e caí no mundão. Só que teve um fato muito importante que lá na Igreja Multiplicadora eu não tive a oportunidade de falar com detalhes. Eu com 12 anos de idade eu tinha insônia. Olha, uma adolescente com insônia. E eu comecei a ler a Bíblia para que... Pastor, deu uma queda, quando o senhor falou com 12 anos, o que aconteceu? Isso, com 12... Pode me cortar que eu volto. Com 12 anos, eu comecei a ter insônia, e não conseguia dormir. E aí eu comecei a ler a Bíblia, porque a Bíblia eu lia aquelas genealogias que me davam sono. E numa dessas leituras da Bíblia eu senti claramente Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, que eu precisava entregar minha vida para Jesus. E aí no meio da adolescência eu falei para Deus assim, Deus, vamos fazer o seguinte, quando eu tiver 18 anos de idade eu vou entregar minha vida para o Senhor. E dos 12 anos para frente, caí no mundão mesmo, muitas vezes cheguei embriagado em casa. Eu fui ser baterista de uma banda de heavy metal na cidade de São Paulo. E assim, vivi a noite, as madrugadas, aquilo que a noite paulistana pode oferecer. E aí, com 17 anos de idade, meu pai falece. Um acidente em Minas Gerais. E aquilo ali desestabilizou minha vida. E deu uma cortada, pastor. Quando o seu pai faleceu, parou. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos de idade. E aí, minha vida praticamente... Meu pai era meu melhor amigo, homem de Deus, uma pessoa muito especial para mim. E eu tive, no velório do meu pai, eu quase entreguei minha vida para o Senhor Jesus, ali na região de Presidente Prudente. E o motivo da minha ida para Campo Grande foi o falecimento do meu pai. Porque eu tinha uma família para sustentar. Minha mãe não trabalhava, meus irmãos eram pequenos, e eu consegui um emprego em Campo Grande para sustentar a minha família. E assim, foi uma ruptura muito grande. Você sair da cidade de São Paulo para morar em Campo Grande, né, no final dos anos 80, era assim, uma diferença muito grande. Então, sendo honesto para você, algumas vezes eu pensei em suicídio. Fundo do poço. O senhor já trabalhava na empresa em São Paulo, o senhor foi transferido, é isso? Não. Eu comecei a trabalhar no Axê Laboratórios muitos anos depois. Ok. Eu entrei no laboratório já casado, com filhos, né? Então o senhor foi para Mato Grosso porque conseguiu um serviço lá, é isso? Isso, exatamente. Eu fui para o Mato Grosso do Sul porque eu consegui uma boa oportunidade de emprego. E... Cortou, congelou, pastor. né, pastor? Cortou. Então eu fui para o Mato Grosso do Sul para me trabalhar. Ok. E nisso, não me adaptei no começo e tive dificuldades, pensei em suicídio, fundo do poço. E aí, quando eu estava numa situação muito difícil, eu peguei uma hepatite. E nessa hepatite, eu fiquei muito mal. E numa das noites que eu estava com essa hepatite, eu percebi que eu ia morrer. E aí eu lembrei de Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, me cura. E se o Senhor me curar, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E desmaiei, meu pastorzão, literalmente. Desmaiei e minha mãe, eu ouvia minha mãe chorando e não tínhamos condição de ir para um hospital naquela época, estávamos morando num lugar bem distante. E nisso, eu acordei no outro dia cedo e o medo de abrir o olho e já está
já está no além, já está no outro lugar. E aí nisso eu acordei e falei para minha mãe, eu vou procurar a minha médica, porque aqui eu não fico, eu estou com medo que eu vou morrer. Arranjei um jeito, fui lá no hospital, chegando lá no hospital, contei para a médica toda a situação que eu estava vivendo, ela falou, olha, isso não é sintoma de hepatite não, pode ser algo mais grave, repete o exame de sangue amanhã em jejum. Eu falei, não doutora, me interna. Ela falou, não posso internar, você vai voltar para casa. E aí, aquela noite eu não dormi, que eu pensei algo mais grave, o que poderia ser uma AIDS, um câncer, muitas coisas passando pela minha cabeça. E nisso eu fiz o exame de sangue, não tive coragem de abrir aquele exame de sangue, levei para ela olhou aquele exame de sangue e falou assim, está errado esse exame de sangue, não existe isso aqui. Faz outro amanhã. Eu falei, outro? Amanhã, faz outro, porque muda de laboratório, porque está errado. E aí, meu irmão, eu fiz outro exame de sangue, levei para ela, minha perna tremia de medo do resultado daquele exame. E quando ela abre o exame, ela sai da mesa dela, vem me sentar do meu lado, e a médica faz a seguinte pergunta para mim, você acredita em Deus? A hora que ela falou aquilo ali, eu falei, eu estou muito mal, eu devo estar uma doença muito grave. E ela falou assim, eu sou médica há 14 anos, eu nunca vi alguém que anteontem tinha hepatite, e ontem já tinha dado negativo, hoje também tinha dado, repetiu o resultado dizendo, você está curado. A médica não crente vira para mim e fala assim, você acredita em Deus? Eu falei, doutor, eu tenho que acreditar em Deus, porque... E ela falou, você está curado, você pode voltar para o trabalho, você não tem mais nada, a medicina não explica isso que você está vivendo. E nisso eu saí daquele hospital, não sabia se eu abraçava todo mundo, falei, não vou morrer mais. E aí quando eu estava assim, saindo do hospital, voltando para minha casa, aquela mesma voz que veio no meu quarto quando eu tinha 12 anos, perguntou se eu queria aceitar Jesus na calçada, no meio da rua. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo me pegou literalmente na rua, falou assim, eu te curei, e agora você vai entregar a vida para Jesus ou não vai? Aí eu comecei a perguntar para os meus amigos do trabalho onde que tinha uma igreja, porque na minha cabeça de batistão da época do Exaltino, só podia aceitar Jesus no apelo pastoral. Se eu soubesse que eu podia aceitar Jesus ali na rua, eu teria aceitado Jesus na rua ali, mas na minha cabeça tinha que ir lá na igreja e ter um apelo. E aí eu comecei a perguntar para os meus amigos, na sua igreja tem apelo? O que é isso? Apelo, quando o pastor pergunta se a pessoa quer aceitar. Na minha igreja não tem isso. Eu falei, como é que eu vou entregar minha vida para Jesus? Aí uma pessoa ouviu uma conversa. Falei, olha, lá na primeira igreja batista, tem um pastor no culto das 8 horas, que é um culto evangelístico. Eu falei, o que é um culto evangelístico? É um culto que tem apelo. Eu falei, é nesse que eu vou. E aí, na época eu namorava com a Tânia, né, a minha esposa, e eu falei, nós vamos lá que eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí o culto foi, cantou, orou, pregou, e teve teatro, teve tudo. E aí toda igreja batista no final do culto tem a mesma bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, que a graça. Eu falei, aí lembrei do pastor Exaltino, falando, aqui também não tem apelo não vai ter apelo não. E quando o pastor Ronaldo, que estava fazendo a bênção apostólica, no término do culto, ele para a bênção apostólica e fala assim, irmãos, me perdoem, mas o Espírito Santo está falando que tem uma pessoa aqui que quer entregar a vida para Jesus. O meu apelo, meu pastor, foi feito em bênção apostólica. E ele para a bênção apostólica e fala assim, irmãos... Foi na mesma igreja que o senhor está, pastor? Na mesma igreja que eu estou desde a minha conversão. Ali aconteceu todos os processos. E que ano foi isso? Em 1988. Não era o Gilson Breda ainda, né? Não, era o pastor Jonathan, o presidente pastor Jonathan, falecido pastor Jonathan. Olha, quem está falando bem do senhor aqui é o pastor Carlos Jones, lá da igreja do Brooklyn. Minas Salgado é um verdadeiro servo de Deus. Um abraço, pastor. Aí. Ele passou por aí também, por Mato Grosso, né? Quem está falando? Carlos Jones, da igreja do Brooklyn. Sim. Ele é do Mato Grosso. A família dele tem pastores aqui, 2 irmãos pastores aqui em Campo Grande, em Maracaju. Ele foi pastor da minha avó, pastor Carlos Jones. Pastor e minha avó, pastor do nosso coração, pastor da família. E aquele episódio do homem que estava se adequou ao seu horário das 11 da noite, aconteceu logo em seguida? Então, aí quando eu faço aquela oração de entrega, o pastor Ronaldo chama naquela época os conselheiros.
Que hoje são os discipuladores, né? Um conselheiro, um discipulador, a nomenclatura não importa. E aí ele me indicou um conselheiro e aquele rapaz, ele me abraçou. Assim, a única pessoa, o único homem que tinha me abraçado até aquele dia tinha sido meu pai. Nunca tinha ganhado um abraço de homem. E ele virou para mim e falou assim: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei: que é isso? E eu sendo honesto, meu pastor, eu tinha ido lá para a primeira igreja batista de Campo Grande só para entregar minha vida para Jesus e nunca mais voltar. Eu queria cumprir meu compromisso religioso, porque Deus tinha me curado e agora eu ia entregar minha vida para Jesus. Mas eu não queria ter um compromisso com a igreja. Mas aquele rapaz virou para mim, pegou meu endereço, falou: onde você mora? Eu falei: eu moro lá na Travessa dos Armadores, número 50. Ele falou assim: conheça essa rua. Ele falou: que bairro que é? Eu falei: no Arnaldo Estevam de Figueiredo. Ele falou: ah, você é meu vizinho. Eu falei: a Rua da Praça. Eu falei: a Rua da Praça. Ele falou: ah, rapaz, amanhã eu vou lá te visitar. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu não quero visita. Aí ele vira para mim e falou assim: eu vou investir na sua vida até você virar um pastor. Eu falei: não. Olha, vocês não estão entendendo. Eu não vim aqui para ser pastor. Eu não vim aqui para... Eu não quero investimento nenhum. Ele falou: vou investir em você. Aí eu falei: eu trabalho durante o dia e estudo à noite. Fazia faculdade de administração naquela época da Universidade Federal, longe da minha casa. Chegava em casa às 11 horas da noite. E aí ele falou assim: 11h30 da noite eu estou lá na sua casa. Meu queridão, cheguei em casa, deixei a luz toda apagada. Falei: esse rapaz vai bater palma aqui, vai desistir. 11h30, pontualmente 11h30 da noite, ele bateu palma lá em casa e começou a gritar. Eu falei: vou ficar quieto. Aí, por causa do barulho dele, minha mãe acordou. Falou: William, tem um doido aí querendo falar com você, vai lá atender. Eu falei: mas não é um doido, não. É um menino da igreja que falou que ia me transformar no pastor. Minha mãe riu. Minha mãe via que a minha vida era uma vida totalmente mundana. E ele falou: você nunca ele nunca vai conseguir transformar você no pastor. Mas ele falou que vai conseguir. E aí, meu queridão, por causa da minha mãe, eu abri a porta para ele. De novo, ele me deu aquele abraço. E abriu a Bíblia lá na minha sala e leu Mateus capítulo 6, versículo 6, falou assim: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vê em o culto e ele te recompensará publicamente. Ele falou: primeira lição do discipulado, eu vou te ensinar a orar. Onde que é teu quarto? Eu falei: pô, mas você já vem aqui em casa pela primeira vez e já quer ir para o quarto. Ele falou: não, crente tem que orar no quarto. Então tá bom, eu fiquei do outro lado da cama, do lado de cá, ele ficou do outro lado. Falei: vai que esse cara tem um comportamento diferente, mas você fica aí, eu fico aqui. E ele falou assim: crente tem que aprender a orar de joelhos. Meu querido, eu nunca tinha ficado de joelhos, acho que 1 minuto na minha vida inteira. E aquele rapaz, ele tirou uma lista de oração, pastor Cleverson. Se brincasse, seu nome estava naquela lista, meu irmão. Ele orou por toda a humanidade. Ele orou por todo mundo, aquela lista era interminável, não terminava nunca. E aí ele terminou a oração depois de muito tempo, ficou em pé, deu um salto aqui, ficou em pé. Eu falei: meu irmão, me dá a mão, porque eu estou com cãibra generalizada. Ele falou: não, eu não vou te dar a mão não, crente não se dá a mão para outro levantar, não, se vira. Eu falei: você não está entendendo, se você não me dá a mão para levantar, eu vou ficar plantado aqui para sempre. Ele falou assim: só hoje que eu vou dar a mão para você. Eu falei assim: como assim só hoje? Ele falou: porque toda segunda-feira, 11h30 da noite, eu vou estar vindo aqui, eu não vou desistir de você, eu vou investir na sua vida. 11h30 da noite, ele ficava até que horas? Até meia-noite e meia, 1 hora, era 1 hora, 1h30, e meia hora era só de oração, depois a gente ia para a palavra, me levou para o batismo. Esse irmão é membro da igreja até hoje ou ele já mudou? Hoje ele é um pastor de uma outra igreja da cidade, o pastor Benedito Carlos, né? Que bênção. E nisso, uma semana ele chegou para mim, ele viu que eu tinha muita dificuldade de relacionamento com minha mãe, e ele falou que eu ofereci para ele se ele queria jantar comigo aquela noite. Ele falou assim: não, hoje eu estou de jejum. Aí eu falei: me explica aí, como é que é isso? Ele foi explicar o que era o jejum. E eu falei: mas qual que é o propósito? Porque ele falou: o jejum tem que ter um propósito, né? Aí ele falou assim: eu estou jejuando a semana inteira por você. Aí eu falei: meu Deus, esse rapaz me ama de verdade, porque ele está tirando uma semana para jejuar e orar por mim. E ali as minhas resistências acabaram. E eu fui fisgado, meu pastor, pelo vírus do discipulado, desse investimento. Amém.
na vida, principalmente dos novos decididos, dos novos convertidos, que os novos decididos são como bebês espirituais, que se você não tem um acompanhamento muito próximo, como diz o meu querido pastorzão Gilson, é como se você pegasse um bebê e colocasse numa caçamba e abandonasse esse bebê, como foi um evento que aconteceu de uma mãe que abandonou o seu bebê numa caçamba de caminhão. Então, o discipulado ele entrou na minha vida no dia da minha conversão, nos primeiros dias da minha vida. E hoje eu não consigo conceber a minha vida, o meu ministério, longe do discipulado. O discipulado ele faz parte da minha vida. O discipulado ele é algo assim que me leva para a grande comissão, para a essência da igreja. Nós entendemos que a igreja existe para cumprir a grande comissão. Nós não precisamos inventar a roda, não precisamos inventar a estratégia. A estratégia é a grande comissão e fazemos discípulos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Cada cidade, cada regionalidade tem a sua particularidade. Mas nós não podemos... Uma igreja que não faz discípulos, ela não pode ser chamada de igreja. Então, o nosso foco principal, a ordem principal do Senhor Jesus é pregarmos o evangelho e fazermos discípulos. Fazermos discípulos Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Sim, querido. Deu uma travadinha. O senhor falou a parte principal da igreja é fazer... A parte principal da igreja é cumprir a grande comissão, é fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Então, ao longo desses anos, desde a minha conversão, é algo assim que está no meu DNA isso. A minha essência ministerial, ela passa pelo discipulado. E ao longo desses anos, nós tivemos tremendas experiências com pessoas com discipulado. Eu tive uma experiência com um rapaz que ele me abordou na rua. E eu fiz um convite para ele entrar no culto. Ele veio no culto, no dia do culto. Ele aceitou o Senhor Jesus e eu fiz a mesma coisa. Eu vou investir na sua vida. E uma certa vez ele compartilha comigo numa dessas reuniões discipulares que ele teve um trauma com o pai dele. E nesse trauma o pai dele falou algo muito grave para o coração dele. Ele saiu de casa muito cedo, nunca conseguiu ter um relacionamento firme com uma mulher, por mágoa do pai, das palavras do pai. E no discipulado nós confrontamos isso, colocamos diante de Deus. Ele perdoou o pai, decidiu ir visitar o pai dele. E lá na cidade do pai dele, ele perdoou o pai perdoa ele. O pai ele estava praticamente um paralítico. E através do perdão, aquele pai voltou a andar. E aquele filho foi restaurado, aquele relacionamento foi restaurado. Então nós entendemos que o discipulado é uma ferramenta poderosa que Deus tem dado para a igreja, para nós transformarmos membros normais, membros que vão nas igrejas aos domingos, em verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que não vão apenas na igreja no domingo, mas de segunda a segunda-feira, eles vão procurar viver essa vida discipular, esse estilo de vida de cristão, e por onde eles passam. Então, a nossa experiência com o discipulado, a minha experiência começou na minha conversão, e ao longo dos anos, Deus tem me levado. E hoje assim, a maior parte dos meus discípulos, eu comprei um celular novo e eu tinha uma agenda antiga com nomes. E vários dos meus discípulos, no celular novo, na agenda nova, eu tive que colocar PR na frente. Porque vários deles nós acompanhamos lá de trás hoje. São pastores hoje. São pastores hoje. Pastor, um abraço aqui ao pastor Alípio Coutinho, que durante muito tempo trabalhou como voluntário da Ajuda de Missões Mundiais. Está mandando um abraço para o senhor aqui. A Jaira Alves diz que admira o senhor e conheceu o senhor na Bahia. Olha aí! Tem muita gente aqui de outros estados também, fora Mato Grosso e São Paulo, Bahia. Tem um outro aqui que está dizendo, fala pastor lindão, é o Vini Agra. O senhor conhece ele? Esse é um dos que hoje eu tive que colocar. Eu comprei na agenda nova e hoje ele é um pastor. O Vinícius, o Vinícius, é o Vinícius Agra ou o Vinícius Prado? Vini Agra, deve ser Vinícius Agra. Vini Agra, chamado pastoral. Discipulei ele há alguns anos. Hoje ele não mora mais em Campo Grande, ele mora em Corumbá. Belém do Pará ele está por aqui. Ele está em Belém hoje. Belém do Pará, né? Hoje ele está em Corumbá, né? Ele mora em Corumbá. Talvez ele esteja em Belém por missão
da aeronáutica. Mas ele Tá. mora em... Ele é de Belém, ele tá falando. Ah, não, a Tayana, que é de Belém do Pará. Tayana. Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui, ó. Pastor, como que o senhor se envolveu com missões nacionais, igreja multiplicadora? Como começou? Ok. Eu conheci a Igreja Multiplicadora num congresso. O Vini Agra que mora em Corumbá. Ele mora em Corumbá. Sim, ele colocou aqui agora. Uhum. Futuro pastor também. Daqui uns dias, eu já falei isso para ele, tem chamado pastoral, vai fazer seminário, se Deus quiser. Daqui uns dias, onde está Vini Agra, eu vou colocar PR Vini Agra, viu, Vinícius? Amém. Vinícius foi um supervisor de pequenos grupos nossos e foi transferido pela aeronáutica lá para a base na fronteira lá com a Bolívia. Hoje ele atua lá em Corumbá. Então, pastor, eu conheci a visão da Igreja Multiplicadora em 2015, num seminário Multiplique que o pastor Fabrício Freitas foi fazer em Campo Grande. Até 2015, a primeira Igreja Batista de Campo Grande, em 1999, ela decidiu ser uma igreja em pequenos grupos. Então, aquele ministério em células, né, do pastor Roberto Lai, foram os primeiros passos que nós conhecemos, as células. Caminhamos ali com a igreja em células há mais ou menos até 2011, numa consultoria do Josué Campanhã. Ele identificou que a nossa dificuldade estava no discipulado, e o Josué Campanhã indicou o MDA para que nós pudéssemos buscar subsídios para a gente aprimorar o nosso discipulado na igreja. E aí nós conhecemos o MDA. Não foi uma igreja assim que andou muito dentro do MDA, mas muitas ferramentas do MDA nós absorvemos. Mas aí em 2015, quando nós conheci o Fabrício Freitas e vi a proposta da igreja... O Aber Uber, né? Isso. Abe Uber. Exatamente, Abe Uber. Então, de 2011, 12 até 2015, 16, a igreja ela caminhou assim com o MDA, com muitas ferramentas no MDA. Mas quando nós conhecemos a proposta da Igreja Multiplicadora, apresentada pelo Fabrício, e é algo nosso, da denominação, da Junta de Missões Nacionais, e aí, conversando com o pastor Gilson num processo, nós decidimos transicionar, deixar de ser uma igreja que caminhava próximo do MDA para, de fato, sermos uma igreja multiplicadora. Então, alguns fatores nos ajudaram muito nesse processo, que é a questão que já é nosso, é da denominação, é do nosso povo, e o grande diferencial da visão da Igreja Multiplicadora que cativou o nosso coração, pastor, foi a questão que a visão da Igreja Multiplicadora não é um modelo, não é um engessamento, é um retorno a 5 princípios. 5 princípios da visão da Igreja Multiplicadora, que tudo começa com a oração. A gente vê, se a gente voltar para o Novo Testamento, era uma igreja que orava. Então, o propósito da visão da Igreja Multiplicadora é levar as igrejas aos princípios da igreja primitiva, que tudo começava com oração, formação de liderança, a questão muito importante, da plantação de igreja, da compaixão e graça. Então, princípios assim fundamentais desse processo que nós encontramos na visão da Igreja Multiplicadora, que seriam assim fundamentais. E eu deixei o último ponto, a questão da evangelização discipuladora, que nós perdemos nesse processo. Então, as nossas igrejas oram, as igrejas batistas elas são voltadas a plantar igrejas, vive compaixão e graça, né? Trabalha a formação de liderança, mas a evangelização discipuladora é algo assim que, com o passar do tempo, nós estamos perdendo isso. Então, quando nós encontramos esses 5 princípios, né, juntamente com o pastor Gilson, nós entendemos que era a nossa cara. Então, de 2016 para frente, nós começamos um processo. Então, nós já trabalhamos com pequenos grupos de discipulado há muitos anos. Então, o nosso processo foi mais ajuste de nomenclatura, que nós chamamos de células com DNA batista, e entramos para agora, chamamos de PGM. Nós chamamos de discipulado, nós estamos denominando agora como relacionamento discipulador. Então, a visão da Igreja Multiplicadora, ela assim, tem a nossa cara.
porque ela não visa, em primeiro momento, mexer com estrutura, mas não, mas levar a igreja a viver os princípios da palavra do Senhor. Então, o primeiro contato foi aí. E depois, ali para frente, foi um caso de amor, porque nós começamos a participar dos congressos, e a primeira Igreja Batista e a nossa convenção estadual adotou a Igreja Multiplicadora como visão ministerial da convenção estadual. Então, ali foi um processo, né? Nós estamos aqui em Dourados para amanhã fazer um seminário Multiplique para os pastores do estado. Há 60 pastores e líderes inscritos num seminário amanhã aqui, no nosso seminário Ana Wallerman. Então, assim, é o que cativou meu coração, porque não é um modelo, é uma visão. Então, isso é muito mais fácil você caminhar dentro de uma visão, onde você retorna aos princípios, do que você caminhar no modelo. Uhum. Pastor, como fazer discípulos nesta pandemia? Qual tem sido a estratégia? Hoje, infelizmente, reunir nas casas não é aconselhável, né? Devido à aproximação. As igrejas ainda podem receber com distanciamento. E agora, o pequeno grupo multiplicador, como que é feito o discipulado nesta pandemia? Conta a experiência de vocês aí. O princípio do discipulado, que nós temos entendido, que ele é um relacionamento. Então, quando eu me converti, pastor, com todo respeito, né, a minha geração, que aceitou Jesus no final dos anos 80, né, nos anos 90, quantas vezes eu fui para as praças, levei bandas para as praças, fizemos teatros nas praças. Hoje eu não consigo fazer eventos nas praças se eu não tiver autorização da prefeitura. Cortou de novo, né? Cortou Sim. De novo? Até Cortou. Onde eu falei? Até onde eu falei? Você falou que nas praças, com todo respeito à minha geração, fazia um culto nas praças. Nos anos 80 e 90 nós fazíamos eventos nas praças. Hoje, para mim fazer um evento na praça, eu preciso de autorização da prefeitura, da secretaria. Então, o processo é muito burocrático, muito complicado. Eu participei muitas vezes de evangelismo de porta em porta. Hoje você bate numa porta de alguém, você é um estranho, ele não vai te deixar, ele não vai querer papo com você. Então nós entendemos, e as pesquisas, muitas pesquisas mostram isso, que hoje as pessoas são ganhas para Jesus através de um amigo ou parente. Mais de 80% das pessoas são ganhas através de relacionamento. Então, o princípio, a estratégia principal é o relacionamento. As pessoas do seu relacionamento. Quem são? Seus parentes e seus amigos. Porque 80% das pessoas são ganhas através de relacionamentos, através de parentes e amigos. Então, levar a igreja, entender a visão que ele pode fazer discípulos. Olha a frase, meu pastor. Do outro lado da mesa até do outro lado do mundo. Tudo começa do outro lado da mesa, a começar da sua casa, a sua família, os seus filhos são os discípulos mais importantes, a sua família, seus irmãos, as pessoas dos seus relacionamentos, as pessoas que trabalham com você. Então, nós temos incentivado as pessoas a entenderem que é através dos relacionamentos que eles vão testemunhar. E eles testemunham com exemplo, com caráter, com estilo de vida e com as palavras também. Vai ter momento que você vai pregar através das suas palavras e há momento que você vai pregar com a sua vida. Então a vida fala tão forte como as palavras, mas não basta só a vida, precisa ter a palavra, precisa ter o evangelho pregado e o evangelho vivido. Então essa sincronia de estilo de vida, de caráter, estilo de vida aprovado, ele possibilita que você pregue esse evangelho tanto com a sua vida como com as suas palavras. Então, o princípio é o relacionamento. Na pandemia, essa situação, você vai ter que usar da criatividade e dos meios disponíveis. Então, hoje, boa parte dos nossos relacionamentos discipuladores são feitos através do Zoom, através de uma chamada de vídeo. Então você utiliza a estratégia que é disponível, que é possível para que você venha evangelizar e discipular pessoas. Mas é no seu ambiente da família e no seu ambiente de trabalho, da sua amizade, dos seus relacionamentos que você vai ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Convida então para um bate-papo online, nesse sentido, né? Por exemplo, no trabalho, né? Quando eu trabalhava na Brasil Telecom, e eu tinha um ministério na igreja, mas não era de tempo integral.
Então ele tinha um ministério, eu já era um coordenador de pequenos grupos, já coordenava ali umas 150 pessoas, mas eu trabalhava secularmente, exercia uma função gerencial na Brasil Telecom. Então, você precisa ter um estilo de vida intencional. Então, como é que eu fazia? Um exemplo simples. Eu chamava as pessoas no meio da tarde para ir lá na Copa tomar um cafezinho. E entre um café e outro você vai fazendo amizade. E aí eu falei, como é que você tá? Ah, eu tô assim, tô mais ou menos, só tô com problema no casamento. O que você fala? Eu posso orar por você? Essa semana eu vou orar por você, cara. Ó, você mora no, você é meu amigo, cara. Eu tô aqui para te ajudar, quero orar por você. E nisso aconteceu um fato que eu comecei a orar para um rapaz num dia, e no outro dia ele chegou num escritório assim com o olho desse tamanho. Ele falou assim, rapaz, o que você fez? Eu falei, cara, não fiz nada. Não, você fez alguma coisa. Aí ele falou assim, né, seu santo é muito forte. Eu falei, cara, como assim? Rapaz, a minha esposa mudou totalmente. E eu não sei o que você falou pro seu Deus, mas a mulher mudou, tá diferente. Meu casamento que ia acabar, rapaz, parece que aconteceu um milagre. Eu falei, cara, foi Jesus. Eu orei, pedi a Jesus para entrar no seu casamento, para mudar a sua vida. E ele falou assim, conta mais esse Jesus para mim. E aí, esse mesmo rapaz que eu estava orando por ele, uma outra menina do escritório, ela estava com o mesmo problema no casamento. Aí ele falou assim, fala com o William. Fala com o William que ele tem a oração forte do casamento. E aí você vai falando de Jesus, anunciando Jesus. E, por exemplo, Um vai passando para o outro, né, pastor William? Eu fui para o Ministério de Tempo Integral, mas nós continuamos, eu vira e mexe mandando mensagem para ela, mandando oração, evangelizando. E um dia ela aparece lá na igreja e fala assim, William, tua vida acabada, eu vim aqui para entregar minha vida para Jesus. Então, é um estilo de vida intencional, onde você não vai falar só de Jesus num evento, não vai falar só de Jesus, você vai viver Jesus e as oportunidades para Deus dar oportunidades para você anunciar esse Jesus. Então, algumas vezes nós já fizemos aniversários. Aniversário é um momento tremendo, você chamar seus amigos e na hora de cantar o parabéns, que está todo mundo falando, discurso, discurso, discurso. Não, eu vou falar rapidamente. E ali você fala do seu testemunho. Então, nós precisamos usar de toda a criatividade para encontrar portas para nós anunciarmos esse Senhor Jesus de uma maneira criativa, de uma maneira informal. Então, uma vez eu fui num pequeno grupo multiplicador e tinha uma visitante. E na hora da reunião, o líder fez um apelo, mas ela sentiu vergonha. Mas na hora do comes e bebes, na hora que ela estava comendo uma coxinha e tomando um guaraná, quando ela se soltou, eu fui com uma líder pertinho dela, começamos a conversar com ela, comecei a falar do meu testemunho, as lágrimas começaram a descer, e ela, comendo uma coxinha e bebendo guaraná, ela dá uma travada e fala assim, eu quero aceitar esse Jesus. Então, essa é uma maneira onde, através de relacionamentos, você vai anunciando o Senhor Jesus, e eu faço uma brincadeira com todo respeito, né? Que talvez esse seja o parto natural e o parto cesariano seja o parto que eu nasci, de um apelo, que precisa ir numa igreja, e nem todo mundo hoje vai estar querendo ir numa igreja evangélica, e na pandemia, cortou, né, pastor? Cortou. Pastor, o Vinícius Sagra está dizendo que o segredinho do pastor, ele liga para as pessoas nos deslocamentos, aproveitando as oportunidades. O senhor me ouviu? Cortou para mim, querido. Ele falou o seguinte? O Vinícius diz que o segredinho do senhor é que o senhor liga nos deslocamentos para as pessoas, aproveitando as oportunidades. Exatamente, exatamente. Aproveitar todo o tempo, né, que a gente tem disponível para aproximar os relacionamentos, para gerar discípulos, para anunciar Jesus. E agora o meu foco é motorista de Uber, pastor. Todo motorista de Uber entra na minha lista de oração e envio do presente diário, né, que é aquele devocional do WhatsApp que a gente recebe diariamente. Então, motorista de Uber, para mim, eu pego o número,
e começo a orar por eles, e já tenho assim, alguns que eu já tenho evangelizado através, e alguns já chegaram até aí na igreja. Então é Que aproveitar as bom. oportunidades para nós anunciarmos o Senhor Jesus através de relacionamentos. Pastor, o Cláudio Correia está dizendo que sonha em ser seu liderado. A, a minha mãe e meu irmão entraram aqui na live. Um abraço a vocês, Iraci e Clériston. O Cláudio, um que é grande abraço. raízes, pastor? Fala sobre o Uau. acróstico. O que significa raízes? É meu sonho responder essa pergunta aí, pastor. O acróstico Raízes, ele é uma forma didática de nós usarmos um acróstico, e através desse acróstico você explicar todo o processo de discipulado. Se você entender o Raízes, você vai entender todo o discipulado. Então o R quer dizer relacionamento. Então o R da palavra Raízes quer dizer relacionamento, ou seja, nós discipulamos, nós ganhamos pessoas para Jesus, fazemos discípulos através de relacionamento. Então o relacionamento é o melhor ambiente para nós gerarmos discípulos. Eu vejo o texto lá de quando Filipe, ele é discípulo do Senhor Jesus. E ali, em João 1, quando eles começam a seguir Jesus, Jesus pergunta para eles assim, o que vocês querem? Né? Perdão, quando André faz isso, né, quando segue o Senhor Jesus e tem aquela experiência, Jesus leva eles para dentro de casa, eles passam praticamente aquele dia. Então o próprio Senhor Jesus, ele mostra para nós o exemplo, ele abriu a casa dele para relacionamentos discipuladores, para ter um tempo com aquele novo discípulo. O discípulo de João estava ali com Jesus, na casa de Jesus. Então o ambiente da casa, o ambiente da cozinha, o ambiente de nós sentarmos juntos, tomarmos um café e falarmos de Jesus, é talvez o ambiente mais propício para que você fale do Senhor Jesus. Então o R de raízes vem de relacionamento. O A desse acompanhamento, porque o relacionamento ele precisa de um acompanhamento. O I da palavra raiz de intercessão, de oração, daquilo que o Benedito fazia comigo. Então o discipulado passa por um processo de intercessão e nós temos assim tido uma experiência maravilhosa com um movimento de oração na nossa igreja nesse tempo. Nós estamos com uma torre de oração, onde a igreja está orando 24 horas, ininterruptas, revezando, termina um horário, começa outro, mais de 200, 300 pessoas orando 24 horas ininterruptamente. Então, o discipulado passa pela intercessão. O Z vem de zelo, porque eu não quero, eu quero cuidar desse discípulo de uma forma integral, de todas as suas necessidades. Então, por exemplo, meu discipulador é o pastor Gilson, que eu mando um grande abraço para ele, se um dia ele chegar a ver essa live. O pastor Gilson me pergunta como é que está meu sono, como é que está minha saúde, se eu fui na cardiologista, como é que está minha pressão arterial. Então, você vai cuidar da pessoa de uma forma integral. Então, o Z vem isso. O E de ensino. Discipulado é ensino. O próprio Senhor Jesus mesmo disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E o S é a solicitação de contas, onde o pastor Gilson fica perguntando para mim situações da minha vida, como é que está meu tempo a sós com Deus, como é que está meu relacionamento com a minha esposa, não no sentido de fiscalizar a minha vida, mas no sentido de haver esse compartilhamento para que eu possa estar crescendo nesse processo. Então o acróstico Raízes, ele dá uma fotografia maravilhosa do que é esse discipulado que nós estamos propondo, que começa com relacionamento, né, passa por esse acompanhamento, intercessão, zelo integral pela pessoa, o ensino e a solicitação de contas. Pastor, deu uma cortada aqui. Quando o senhor foi falar a letra A, o R é de relacionamento, o A não saiu. Repete para nós. Vamos lá, raízes, o acróstico raízes, né? De R de relacionamento, o A desse acompanhamento, né? O I dessa intercessão, o Z O de A cortou zelo. de novo, o A cortou de novo. O A não quer sair. Vamos lá, pastorzão. O R de relacionamento, o A de acompanhamento. De acompanhar, de integrar, de colocar a pessoa dentro de um pequeno grupo, de trazer para dentro da sua vida. Certo? Só faltou o A. Uhum. O A faltou. De novo, faltou o A? Não, agora ficou certo. Acompanhamento. Ok. E o I de intercessão, né? O Z de zelo.
zelo, o E de ensino e o S de solicitação de conta. Muito bom. E os PGMs? O senhor lidera uma rede de PGMs na PIB de Campo Grande. O que é PGM? Fala para os nossos amigos aí. Eu acredito que a maior parte aí sabe, né? A maior parte é professor que está aqui, né? Mas o PGM é uma sigla, é um acróstico de pequeno grupo multiplicador. Então, o próprio acróstico já define o que é ele. É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem, né, semanalmente para adorarem o Senhor, para buscarem comunhão, crescerem juntos, alcançarem novas pessoas para o Senhor Jesus. Ele não deve se limitar apenas à reunião. A reunião é muito importante no processo, mas os relacionamentos acontecem nos grupos de WhatsApp, nos encontros, nos discipulados. Então, o pequeno grupo é uma ferramenta tremenda. Se eu pudesse resumir numa frase, eu diria o seguinte, que o pequeno grupo é um ninho de amor para você cuidar de vidas, para você alcançar novas pessoas. Ele tem um foco, multiplicar. Então, como é que eu multiplico um pequeno grupo multiplicador? Alcançando novas pessoas para o Senhor Jesus e formando um novo líder. Então, quando você tem um novo líder já preparado, e você tem alcançado novas pessoas para o Senhor Jesus, e quando chega ali o número, em torno de 10, 12, 14, às vezes nem precisa desse número, às vezes com 8 nós já multiplicamos, o importante é você ter um líder preparado, um líder em treinamento preparado para esse processo, e você vai multiplicando. Já multipliquei PGMs enormes, de 30, 40 pessoas, porque não tinha um líder ainda preparado. Então, o grande segredo do pequeno grupo multiplicador é formar um novo líder. De preferência, um novo líder e um novo líder em treinamento. Se você consegue isso, é fantástico. E alcançar novas pessoas. Quanto tempo leva para formar um líder de PGM, pastor? Pastor, não existe uma data assim precisa, porque há níveis de maturidade dentro desse líder. Então, líderes já maduros, pastores que já têm uma certa experiência, né? Talvez você não precise... o tempo é mais curto, né? Pessoas experientes dentro da igreja, então pessoas mais maduras, talvez o processo seja mais curto. Mas um líder normal, alguém que se converte no PGM, que vai entrar no discipulado, vai chegar um líder em treinamento, sempre passa de um ano, meu pastor, para você formar um novo líder. Por isso que é importante você estar formando vários líderes simultaneamente. Porque quer dizer que o PGM vai continuar com aquele grupo, mesmo que passe aí de 14 por um ano até multiplicar, é isso? Exatamente. Por exemplo, você tem um PGM com 12 pessoas, 14 pessoas. Você levanta um líder, você multiplica, vai 6 para um lado, 7 para o outro, 6, 8, mais ou menos respeitando a geografia e as afinidades, né? Você procura passar para lá um grupo equilibrado, não passar todas as pessoas mais maduras para um grupo e deixar aqueles que não são tão maduros para o outro grupo. Tentar achar um certo equilíbrio de sustentabilidade. Então, o líder de visão, ele precisa identificar dentro dos liderados dele quem são as pessoas com potencial para liderança. Aí você fala, William, todo mundo tem potencial para liderança? A maioria tem. Mas às vezes algumas pessoas não estão no momento adequado para uma liderança, estão passando por momentos difíceis, são vários fatores. Mas o líder experiente, o líder de visão, o líder visionário, ele procura simultaneamente levantar 2, 3, se possível, vários líderes, para que o processo ele caminhe mais rápido, né? Então, numa igreja onde o processo está começando, às vezes isso é mais rápido, porque os líderes, usar um termo aqui para as pessoas entenderem, já estão na prateleira da igreja, eles já são líderes da igreja. Mas quando acontecem vários processos de multiplicação, de vários anos, 5, 10, 15 anos, você precisa ter um discipulado eficiente que gere novos discípulos que serão futuros líderes. E isso é um grande desafio da nossa denominação e de muitas denominações hoje que trabalham com pequenos grupos. Porque dentro dos princípios da visão da igreja multiplicadora, um deles, o segundo deles, é a formação de liderança. Então, como é que nós formamos líderes dentro da visão da igreja multiplicadora? Através de relacionamentos discipuladores. Então, quando eu tenho um DNA forte de discipulado, de relacionamento discipuladores, o discipulado acelera a formação desse líder.
Então, o líder que ele é discipulado, ele vai chegar um líder em treinamento que é discipulado, ele vai chegar na liderança de um pequeno grupo muito mais rápido do que aquele que não tem um discipulador, não tem um RD. Esse treinamento ele é feito à parte. Você descobre o potencial dentro do pequeno grupo e convida ele para um treinamento em formação de liderança. É feito na igreja, é isso? O treinamento, com vários outros. O treinamento, pastor, o treinamento, eu gosto muito da relação da lei de Pareto, 80/20. 80%, na minha opinião, do treinamento de um novo líder é feito na prática. Na prática. Como isso? Acompanhando o líder, vendo o líder, sendo discipulado pelo líder. Então, esse processo é muito dinâmico. E os outros 20% é a importância da escola bíblica discipuladora. A escola bíblica discipuladora, ela disponibiliza um curso de formação de líderes de PGM. Então, uma igreja que tem uma visão voltada para a formação de liderança, ela vai ter uma classe lá na escola bíblica discipuladora para a formação desse discípulo futuro líder, num processo de formação. Então, é uma formação por duas mãos. Então, passa pela essa caminhada junto com esse líder. Então, esse líder começa a andar com esse líder de treinamento, e esse líder de treinamento simultaneamente participando de uma sala, de um processo de formação. Outra questão importante, pastor, a respeito do conteúdo. O PGM é permanente, ele vai multiplicando. Aí na PIB de Campo Grande, vocês usam para a discussão de PGMs as mensagens pregadas no domingo, é isso? Exatamente. Quem prega no culto do domingo, o pastor que prega, prepara um esboço, um roteiro, e nós disponibilizamos isso pastor, Cortou. Cortou em que ponto? O senhor falou, o pastor que prega e parou. O pastor que prega no culto de domingo, ele gera um roteiro. Tem que ser algo muito simples, pastor, porque você trabalha, com todo respeito, né? Com aquela pessoa que tem o mínimo de estudo, com aquela pessoa que ela é um mestrado. Então você tem que fazer um roteiro que todas as pessoas possam participar daquilo ali. Então o objetivo daquele roteiro, algo muito importante, a sua pergunta é muito importante. Por quê? No culto, o que acontece no culto? No culto nós trabalhamos uma palavra que vai entrar na mente da pessoa e vai cair no coração. Esse é o objetivo da pregação. Mas como é que eu vou transformar aquela palavra em algo prático? Então, o objetivo do pequeno grupo é você facilitar aquela pregação, perguntando para as pessoas como é que nós podemos praticar isso, como é que nós vamos colocar isso em prática. Por exemplo, o pastor Ronaldo, um dos nossos pastores da equipe, ele pregou uma série de sermões sobre perdão. Então, no PGM, nós vamos trabalhar a questão do perdão. Você tem alguma pessoa que você precisa perdoar? Você tem dificuldade para perdoar? Compartilhe uma experiência aqui com o grupo, para edificar a fé do grupo, de alguém que você perdoou. Então, o pastor Gilson sempre usa essa analogia. No culto, nós pregamos para as mentes e para os corações, e o PGM, a mensagem do PGM são os pés. Ou seja, é a prática, é o andar do dia a dia. Então, pregação, mente e coração, certo? E o PGM é como é que eu posso andar nessa palavra. E a maior parte das igrejas multiplicadoras caminham nesse processo. Por exemplo, nesse mês de maio, a nossa denominação vive uma campanha, né, de mês da família. A Junta de Missões Nacionais trabalha com o tema, né, Filhos e Heranças do Senhor. Então nós estamos numa campanha pela família. Então todas as mensagens do domingo, elas são com fundo, o foco família. Então o que nós vamos tratar nos PGMs durante a semana? Família. Como que a gente pode ter uma família segundo o padrão do Senhor? Como é que eu posso melhorar o meu casamento? Como é que eu posso ser um pai melhor? Então o PGM é diferente a escola bíblica discipuladora trabalha muito a questão do cognitivo. O culto trabalha muito o cognitivo e o coração, mas o PGM é como que nós podemos colocar isso em prática. E aí você faz essa sincronia, culto, escola bíblica e o PGM. Então, esse tripé, ele traz um ensino cognitivo, um ensino que passa
a questão do coração, de mexer com as decisões, mas também ele precisa virar algo prático. Porque senão muitas pessoas têm muito conhecimento bíblico, mas a vida não está transformada. Então esse tripé, culto, escola bíblica e IPGM, ele precisa estar amarrado, caminhando no mesmo propósito, formar os discípulos para o Senhor Jesus. Então nós temos procurado sempre conversar com todos quem vai pregar, quem está na escola bíblica e os líderes de IPGM, para que a gente... Aí a igreja começa a ter uma unidade, a igreja começa a falar, está todo mundo falando Fica sobre alinhado, família, né? Fica tudo alinhado. alinhado no mesmo projeto. E tudo centrado na palavra. O objetivo principal é o conhecimento da palavra, o cumprimento da grande comissão, onde o Senhor Jesus disse. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, ensinar a guardar as pessoas todas as coisas, nós temos percebido que esse tripé, ele nos ajuda muito. Culto, a escola bíblica e os PGMs. Pastor, que bênção! O tempo voou, eu nem senti. Mas vai acabar aqui, eu quero guardar essa live, eu não quero perder. Muito obrigado, pastor, pela sua presença hoje aqui. Nós passamos por todos os pontos, foi rapidinho, nem vi, voou. O senhor poderia orar encerrando a nossa live? Meu sonho, meu pastor, meu sonho. Amém. Papai, obrigado, Deus. Que privilégio estar aqui com o pastor Cleberson, essa alegria dele. Ó Deus amado, essa simpatia que é esse meu querido pastorzão. Eu quero orar por ele, por sua família, por toda a sua igreja. E quero orar também por cada irmão que participou dessa live e outros que irão participar depois. Que o Senhor seja abençoando os teus filhos, guardando-os, livrando-os de todo mal. E que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor Jesus, cumprir a grande comissão. Estamos aqui para fazermos discípulos. Ó Deus, discípulos de todas as nações, a começar do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. Pai, nos dê esse discernimento, nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, capacidade para termos uma vida intencional, para fazermos discípulos para a glória exclusiva do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor William. Bom descanso e que Deus continue usando poderosamente a sua vida. Fica com Deus. Um abraço, meu pastor. Deus te abençoe. Prazer, querido. Amém. Prazer foi meu.